Deus fala? Deus pode falar? Para namoro, para Para casamento? namoro, essa é a ideia. Boa pergunta. Porque geralmente isso leva, por exemplo, eu conheço muitos jovens que possuem ministério, que Deus os presenteou com ministério, com a vocação, e muitas das vezes eles viram e mexem, eles estão se questionando. É de Deus ou não é? Então, assim, eu procuro entender que Deus fala. Como? Deus fala nas atitudes. Eu vou dar só um exemplo. Quando Abraão decidiu ir ordenar para buscar uma esposa para seu filho, Isaac, nós vamos perceber que quando o servo de Abraão vai atrás, ele faz um voto. Eliezer vai atrás, ele faz um voto. Qual que é o voto? Ó, a moça que chegar a oferecer água para mim, para os meus, né? A gente lembra daquele texto? Então ali eu penso que é um método interessante de Deus falar. Para ele e para os camelos dele. Não devia ser pouca água, né? Não devia ser pouca água, portanto, para você ver. O que me chama a atenção ali, Luiz, Kaique, é o quê? É o fato de que ele realmente coloca em xeque uma atitude. Então a pergunta é, Deus fala? Fala. Para mim, eu entendo que ele fala nas atitudes. Como assim? Geralmente, eu palestro muito em eventos para jovens, e quando eu abro espaço para perguntas, essa é a que mais sai. Deus fala? Deus pode falar? Aí a pergunta é, uma moça chega e questiona, meu namorado não é cristão. Meu namorado não é cristão. Realmente, algumas dizem assim, mas minha tia teve um namorado que não é crente, e hoje ele é mais crente do que ela. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro que diz que geralmente 75% desses relacionamentos que se iniciam aonde um é cristão e o outro não é, eles terminam em divórcio. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você, jovem, querido ouvinte da Rádio Paz FM, será que você teria coragem de entrar dentro de um avião ali no setor Santa Genoveva, sabendo que 75% dos aviões que estão subindo vão cair? Segundo, Deus fala através das atitudes. Por exemplo, se seu namorado não está vindo para a igreja no namoro, ali Deus está falando. Ele não vai vir no casamento. Se sua namorada... enfim, eu não quero me delimitar muito em exemplos aqui, que eu tô com medo de ficar constrangido. Mas assim, Deus fala. Ele seculariza as coisas de Deus. Deus está falando. Se você, querido ouvinte, meu colega de espécie que está me ouvindo, se você com 30 dias de relacionamento, se você já percebeu que a sua namorada está achando que você é propriedade dela, ali Deus está falando. Você simplesmente vai encontrar um pepino dos mais terríveis. Ou seja, você vai perceber que Deus fala. A grande questão é que na fase do namoro, nós temos, acho que o Johnny pode até falar com mais propriedade do que eu, a gente tem uma dificuldade terrível em racionalizar. Porque ajunta esse desejo que eu tenho de casar. No meu livro eu abordei sobre 6 motivações que os jovens têm para casar. Ajunta essas motivações. Juntamente quando às vezes vem carregado de uma profecia, de um Santo Antônio que anda dentro da igreja. Aí eu perco a racionalidade. Santo Antônio Católico dentro da igreja evangélica. Santo Antônio Católico dentro da igreja evangélica. E simplesmente o que tem? Eu perco a racionalidade, entro no casamento, porque até então eu penso que tá tudo bem, que vai ser um verdadeiro mar de rosas, vale lembrar que no casamento... E a moça, quando está apaixonada, tem a tendência de fantasiar, não, ele vai melhorar isso aí depois, eu mudo ele. Então depois... É exatamente isso, querido ouvinte da Rádio Paz, esse erro você não pode cometer. Não se esqueça que Deus no namoro já está falando. Sim, Johnny. Interessante, o Art está falando dessa